Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 558 Conspiração. Ni Yan sabia que era impossível competir com o grupo financeiro Century em termos de capital. Ver qual lado era mais rico. Que piada. Dado os recursos financeiros da Kickers United, os salários dos jogadores de segunda linha, como o Sesame Cake, por volta de 20 mil ienes por mês, já eram bastante generosos. Qualquer coisa a mais e a guilda iria abaixo. Para o grupo financeiro Century oferecer 6 vezes, isso foi basicamente brutalmente forçando seu caminho para a vitória com dinheiro. Mesmo os jogadores de primeira linha mal conseguiam obter tal salário. Para Kaoshu gastar isso com Sesame Cake e os outros, seria um bom retorno sobre o investimento? Em outras palavras, o grupo financeiro Century estaria tendo uma perda para cada membro roubado da Kickers United. Imagine quantos especialistas Ni Yan poderia colocar ao seu lado com esse dinheiro. O grupo financeiro Century estava propositalmente fazendo isso para as Kickers United. Eles sabiam muito bem que estavam sofrendo perdas. No entanto, eles não se importaram. A única coisa que eles não estavam em falta era dinheiro. O grupo financeiro Century quer cavar em nossas paredes? Tudo bem, eu vou deixá-los curtir o momento. Ni Yan se virou para Gu Huai. Usando meu nome, divulgue este anúncio em toda a Calore. As Kickers United estará abrindo recrutamento para 40 mil novos membros, expandindo de 60 mil para 100 mil jogadores. Solte alguns dos nossos requisitos. Começaremos as seleções imediatamente. Depois de ouvir as palavras de Ni Yan, Gu Huai ponderou por um momento antes de esboçar um leve sorriso. Não é uma má ideia. Se o grupo financeiro Century estiver furtando nossos jogadores, vamos apenas reabastecê-los de volta. Vamos ver quanto tempo eles podem manter isso. Ni Yan entendeu que os novos recrutas não necessariamente corresponderiam aos antigos membros das Kickers United em qualidade. No entanto, haviam algumas boas mudas entre eles. Se ele os encontrasse dentro do rebanho, ele poderia reabastecer o talento perdido da guilda. Ao mesmo tempo, Ni Yan aumentou os benefícios dos jogadores das Kickers United mais uma vez. Seus lucros tiveram um bom impulso após a aquisição das fortalezas da Alliance of Mages. Depois que Sesame Cake e os outros saíram, a Kickers United rapidamente se reorganizou. O exército das Kickers United estava fazendo um progresso constante sob o comando de Paladin of the Eled. Depois de derrubar 2 fortalezas seguidas sem muita dificuldade, eles continuaram até a terceira. Crazy Magic só podia olhar impotente enquanto as Kickers United arrasavam fortaleza após fortaleza, não tendo escolha a não ser desistir delas. Ele reuniu todas as suas forças na fortaleza Edgarton, preparando-se para um confronto final. Por outro lado, Ni Yan parecia não ter pressa para acabar com a guerra. Eles demoraram para demolir as fortalezas da Alliance of Mages, uma por uma. A cidade do Luar era o lar de pelo menos uma dúzia de guildas de segunda categoria. Com as Kickers United e Alliance of Mages em guerra entre si, eles tomaram suas posições nos bastidores e simplesmente observaram. No entanto, se as Kickers United mostrasse o menor indício de querer expandir-se permanentemente para a cidade do Luar, eles imediatamente se uniriam para resistir. As Kickers United atualmente carecia da mão de obra, dos recursos e da força logística necessária para assumir a cidade do Luar. Então, Ni Yan sentiu que seria melhor destruir as fortalezas extras que conquistaram primeiro. Então, quando eles se tornassem poderosos o suficiente para assumir a cidade, ele iria reconstruí-las. Todas as fortalezas que o exército das Kickers United passou seriam deixadas em ruínas. Com o progresso da guerra, o número de catapultas de gelo blindadas do lado das Kickers United aumentou continuamente, passando de 15 para 19. Além disso, outras 5 estavam a caminho graças ao trabalho duro de seus engenheiros. O destino da Alliance of Mages estava destinado a ser trágico. Quanto mais tempo a guerra se arrastava, mais eles eram forçados na defensiva. No entanto, ter um confronto final com as Kickers United em um campo de batalha aberto seria praticamente suicídio. O inimigo tinha um total de 19 catapultas de gelo blindadas. Isso não era brincadeira. Não importa o tamanho de uma força que você jogue contra isso, eles seriam apenas bucha de canhão. Testemunhando o poder militar das Kickers United em ação, cada guilda do Império Viridiano começou freneticamente a pesquisar várias maneiras de lidar com as catapultas de gelo blindadas. A Alliance of Mages, naturalmente, não foi exceção. No entanto, nesse tipo de situação, eles estavam apenas se agarrando aos canudos. Levaria mais 2 ou 3 dias para acabar com as fortalezas remanescentes da Alliance of Mages. Se não houvesse nenhum imprevisto, a vitória já era deles. Ni Yan poderia até mesmo tomar algum tempo para sair e subir de nível. O grupo financeiro Century estava se tornando muito mais ativo em Calore. Eles repetidamente fizeram contato com jogadores das Kickers United, atraindo-os com ofertas de riquezas abundantes. Poucos sucumbiram à tentação do dinheiro e retiraram-se discretamente da guilda, um por um. Até agora, mais de 100 jogadores haviam saído. Felizmente, nenhum deles era um jogador de primeira linha. Eles não tinham essa ligação profunda com a guilda em primeiro lugar. Suas posições eram muito baixas. Nem seus salários eram altos. Se eles fossem ao grupo financeiro Century, receberiam benefícios ainda melhores. Eles não tinham motivos para recusar.
Ni Yan não estava muito incomodado com a saída desses ninguéms que não contribuíram muito para a guilda. Ni Yan tentou o seu melhor para manter esta informação suprimida, uma vez que levaria a um pânico desnecessário. Por outro lado, o grupo financeiro Century estava continuamente circulando e se gabando de sua caça furtiva. Os jogadores das Kickers United eram obviamente céticos. No entanto, como Gu Huai e os outros superiores nunca deram a confirmação, eles simplesmente optaram por tratá-la como uma notícia falsa. Durante esse tempo, Ni Yan recebeu uma notícia de Gu Huai de que Li Hui havia feito contato com pessoas do grupo financeiro Century. Eu acho que Li Hui não é confiável. A última vez que ele estava procurando por você, eu tentei perguntar a ele do que se tratava, mas ele agiu de forma desonesta. Recentemente, ele tem se encontrado com pessoas do grupo financeiro Century em mais de uma ocasião. Gu Huai expressou suas dúvidas. Sua impressão de Li Hui não foi tão boa. Li Hui, Zai Hao e Liu Shuken já haviam se juntado às Kickers United ao mesmo tempo. Zai Hao e Liu Shuken subiram rapidamente na classificação, enquanto Li Hui ainda estava preso como capitão júnior. Ele certamente sentiu alguma insatisfação com a maneira como ele foi tratado na guilda. Ouvindo as palavras de Gu Huai, Ni Yan simplesmente riu. Acredito em Li Hui. Ele não é esse tipo de pessoa. Ele não trairia as Kickers United. Li Hui era seu irmão em 2 vidas. Ele estava bastante familiarizado com a personalidade de Li Hui. Se realmente fosse assim, ele teria recusado diretamente o grupo financeiro Century. Por que ele continuaria fazendo contato com seu pessoal? Chega. Se Li Hui realmente nos traiu, temo que apenas um punhado de pessoas da guilda inteira seja confiável. Ni Yan declarou. Tudo bem. Eu só espero que você esteja certo, Gu Huai disse impotente. A taverna em Ross na praça central de Calori. Este lugar continha muitos estandes privados que proporcionavam aos jogadores uma maneira de conversar em segredo. Li Hui foi um dos poucos jogadores das Kickers United a ficar em Calori. As coisas na cidade do luar eram agitadas. Mas sua vida era tão fácil como sempre, na medida em que ele podia ir a uma casa de chá para conversar e beber. Ele não era ninguém na guilda de qualquer maneira. Zai Hao e Liu Shuken tinham subido para cargos de alto escalão enquanto ele ainda era o mesmo de antes. Mudando sem rumo e passando seus dias em tédio. Li Hui entrou na taverna em Ross e examinou ao redor. Alguns jogadores estavam conversando e tomando algumas bebidas. Depois de confirmar que não havia ninguém suspeito, ele entrou em uma sala privada. Você está aqui. Bem-vindo, bem-vindo. Vários jogadores na sala se levantaram e saudaram calorosamente Li Hui. Eles eram todas pessoas do grupo financeiro Century. Com base em seu traje casual e falta de identificação de emblema, nenhum deles pertencia ao alto escalão. Olá, Li Hui cumprimentou em um tom humilde, varrendo seu olhar sobre os rostos dessas pessoas. Então, você já pensou sobre o que conversamos da última vez? Se você estiver disposto a se tornar um informante do grupo financeiro Century e fornecer informações sobre o Nirvana Flame, até mesmo oferecer 10 vezes não será um problema, talvez mais, dependendo do valor das informações, disse um mago de uniforme cinza. Já trabalhamos juntos algumas vezes agora. Você também recebeu muito dinheiro nosso. Então, por que não tornar as coisas oficiais? Eu sei que você não quer que todo este assunto seja anunciado ao público, certo? Disse um sacerdote de cabeça pequena e olhos arregalados. Você está me ameaçando? Li Hui olhou para o sacerdote. O sacerdote riu. Eu estou apenas brincando. Nós não vamos te vender. Em qualquer caso, se você se tornar nosso informante, todos ganham. Nós temos as informações que queremos e você consegue ganhar muito. O que mais você poderia querer? Certo, pense nisso com cuidado, o mago entrou na conversa. Li Hui hesitou por um momento, depois olhou para os 2 jogadores. Vocês vão garantir minha segurança? O sacerdote e o mago se entreolharam antes de voltarem para Li Hui com rostos cheios de sorrisos. Claro, não há problema. Se o pior acontecer, basta deixar as Kickers United. Vendo suas expressões, Li Hui internamente bufou. Suas respostas podem parecer simples agora, com certeza. Mas no momento em que deixasse as Kickers United, o grupo financeiro Century não hesitaria em jogá-lo de lado como um trapo usado. Bem, se for para eu fornecer informações úteis, você terá que me pagar mais, disse Li Hui. É claro, isso não será um problema. Li Hui já havia providenciado várias informações úteis, algumas das quais tinham ajudado o grupo financeiro Century na caça furtiva ao Sesame Cake. Por isso eles confiaram nele. Depois de trocarem mais algumas palavras, ele assinou um contrato com eles. Eles conversaram por mais 10 minutos antes de colocar a capa de volta e sair. As pessoas do grupo financeiro Century saíram em silêncio. Era quase como se esse encontro nunca tivesse acontecido. Depois de deixar a taverna em Ross, Li Hui contatou novamente Gu Huai. O que é? Gu Huai perguntou em um tom irritado. Ele tinha acabado de receber um relatório de que Li Hui foi visto se encontrando com pessoas do grupo financeiro Century na taverna em Ross há pouco. Líder da corporação executiva, o Nirvana Flame está livre? Eu quero me encontrar com ele, Li Hui perguntou em um tom sincero. Ele, Gu Huai, estava prestes a dizer que Ni Yan estava muito ocupado. No entanto, ele mudou de ideia e disse. Ele está na casa de leilões central, em Calori. Vou fazer com que ele entre em contato com você.
Muito obrigado, Li Hui disse em um tom agradecido.